Boa noite, com a graça e a paz de Jesus. Quero dar explicação nessa noite sobre o ministério oficial da Igreja de Jesus. Primeiramente foi em Atos capítulo 6, a ordenança dos primeiros diáconos, 7 diáconos. Os apóstolos reuniram e acharam por bem separar dos atendimentos dos pobres, das mesas dos pobres, tirar dos irmãos que pregavam a palavra. E depois em outros lugares fala nos diáconos, mas agora vamos falar do ministério oficial da igreja edificada por Jesus, em Atos capítulo 2, como eu já falei em vários vídeos meus. Nós temos uma passagem que fala em pastor, dom de pastor. É um dom que ele trabalha junto com os evangelistas e com os diáconos, socorrendo as pessoas e apacentando as pessoas pelos interiores, pessoas que estão afastadas da comunidade, fraco, doente, eles vão cuidar. O ministério oficial não é pastor. Aqui em capítulo 4 de Efésios, no versículo 11, diz assim: vem de longe falando que levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, já está explicando os dons que ele deu, né? E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, a fim de apacentar a igreja de Deus. Então, o ministério de presbítero, bispo e ancião, tudo é a mesma palavra. Nós vamos mostrar para vocês aqui. Eu tenho todos feito pesquisado, tudo arrumadinho. Eu passo pelo computador, eu imprimo daqui. Em Atos dos Apóstolos 14, 23, a primeira vez que foi eleito os anciãos, que é o mesmo bispo e presbítero. Prestem bem atenção. Foi ordenado. E havendo-lhes por comum consentimento eleito ancião em cada igreja, orando com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem tinham crido. Primeira vez. Atos capítulo 15, versículo 4, mais para frente é bem comprido. A questão do rito mosaico. Foi convocado os apóstolos, os anciãos, para uma assembleia em Jerusalém para resolver aquele problema do rito mosaico, que andavam pregando que se não circuncidasse para guardar a lei de Moisés, não se salvava. Os apóstolos correram logo e apagaram aquele fogo, entendeu? Atos capítulo 20, verso 28. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. 1 Timóteo capítulo 1, 3. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto e hospitaleiro, apto para ensinar. Olha, você vê o termo ensinar. Hoje você não vê pessoas nenhuma de religião ensinar, fazer curso bíblico, fazer estudo bíblico. 1 Coríntios, aí diz assim, no 1 Coríntios capítulo 4, 14, não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecias, pelas imposição das mãos do presbítero. Tito 1, 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusessem em boa ordem as coisas
que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível marido de uma mulher e tem outras exigências, mas eu quero resumir. 1 Pedro 5. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu que sou também presbíteros com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por forças, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Exemplo, meus irmãos, ao rebanho. Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com o azeite em nome do Senhor Jesus, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Não encontramos respaldos nas epístolas dos apóstolos, nem no livro de Atos. Pastor seria ministro oficial da igreja de Jesus Cristo. O pastor, em Efésios 4:1-15, são os dons repartidos entre a irmandade da igreja primitiva. Observe verso 8, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. São os dons maravilhosos para o aperfeiçoamento da igreja. Então, prezados, as coletas, eu já falei dos diáconos que estão aqui, no capítulo 6 de Atos, mas agora Atos, as coletas voluntárias, as primeiras coletas feitas pelos apóstolos, Atos capítulo 11, 27 a 30. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Aos Romanos 15, 26, porque pareceu bem a Macedônia e a Caia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. 1 Coríntios 16, 1 e 2. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazeis vocês também o mesmo, que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um ajunte o que puder, conforme a sua prosperidade, para se não fazer as coletas quando eu estiver chegado. 2 Coríntios capítulo 8, 1 a 24. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessita escrever-vos. Gálatas capítulo 2, 10. Recomendamos-nos somente que lembrássemos dos pobres, o que procurei fazer com diligência. Esse pequeno relato sobre o ministério e sobre as coletas para o socorro dos necessitados não se pode acrescentar a mais disso. Apocalipse 22, 18 fala sobre acrescentar. Olha o castigo aqui. Provérbios capítulo 30, versículo 5. Deuteronômio 4, 2.
4:2. Daí vão outros muitos mandamentos nessa parte que eu estou falando, pela misericórdia do Criador, explicando pontualmente às pessoas que querem se preparar para a salvação. Por isso não podemos acrescentar. Observe o ministério de ancião, presbíteros e bispo. Os diáconos são também autorizados e também eleitos pelos presbíteros, o bispo ancião. Entendeu? Está bem explicado. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, pode me ligar. O meu WhatsApp é 71 92 38 32 99. É o WhatsApp também. Meu canal no YouTube é Igreja Fundada em Atos 2, Antônio Pereira. Essa parte que Deus preparou essa tarde, essa boca de noite, para consumar e, com a ajuda de Deus, tirar as dúvidas que alguém tem sobre essa parte. Podemos marcar encontros bíblicos. Nós estamos à disposição dos irmãos para que possamos conversar, dialogar, ter palestra, também ter, além das palestras, ter estudo bíblico, juntar uma meia dúzia de irmãos aí, de pessoas interessadas, e nós fazer um estudo bíblico, minuciosamente, com calma, sem haver demanda, porque nós não aceitamos, cada um explica o seu ponto de vista normalmente. Damos um espaço para as pessoas e tudo que tiver no ponto de vista seu pode jogar na mesa, detalhadamente. Depois a gente vai explicar o que precisa unificar ou consertar e explicar a realidade. Deus abençoe os irmãos e não esqueça de inscrever no canal para melhorar e espalhar o nosso movimento no Brasil e até em outros países, irmãos. Glória a Deus nas alturas. Vamos fazer uma pequena oração e agradecimento a esse conteúdo maravilhoso que Deus preparou para se fazer. Nosso Altíssimo Pai Celeste, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai nosso também pela graça e pela fé, te agradecemos, Pai Santo, por mais esse conteúdo que estou confeccionando para passar para o YouTube, para que o povo possa assistir, ouvir essas explicações. E o que precisar regularizar, qualquer coisa, se precisar voltar, que precisar voltar atrás, eu garanto a vocês que eu tenho humildade para isso. Tudo que eu explicar, se eu passar do risco um pouco e alguém perceber, por favor, me comunique, que eu sou pontualmente, graças a Deus, pela humildade de consertar e me pedir também perdão. Porque nós não sabemos tudo, mas o que nós sabemos, nós vamos executar. Nem que seja nem que precise, se precisar ser torturado. Nós não somos melhor do que os apóstolos que morreram torturados. Muitos foram jogados nas fornalhas, nas arenas dos leões. Irmãos, foi o sofrimento maior do mundo na perseguição da igreja, através do judaísmo, através do Império Romano e através do catolicismo, que perseguiu muito os santos de Deus. Te agradecemos por tudo, Pai Santo, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.